Até recentemente, a venda de opcionais nos carros quase sempre se deu de uma maneira bastante simples. No momento da compra, o cliente escolhia se queria que seu novo carro viesse equipado com itens como travas elétricas, vidros elétricos, bancos de couro e outros acessórios. E se sim, ele pagava um valor adicional no preço do veículo. Simples assim. Agora, alguns fabricantes estão começando a cobrar mensalidades para incluir os opcionais no veículo do cliente. E é aqui que começa uma diferença crucial, porque incluir nesse contexto não significa instalar no carro as peças e acessórios escolhidos, como normalmente é feito. Significa simplesmente ativar o acessório por meio de software. Isso acontece porque alguns modelos já estão vindo com os opcionais instalados no veículo, mas eles só vão funcionar a partir do momento em que você optar pelo serviço de assinatura. Os carros mais modernos já estão saindo da fábrica com algum tipo de integração com a internet, conectando as centrais dos automóveis à nuvem através de tecnologias relacionadas à Internet das Coisas, ou IoT, as tecnologias responsáveis pela comunicação dos dispositivos inteligentes à rede. Foi justamente esse tipo de conectividade que possibilitou o desenvolvimento de funcionalidades inovadoras, como sistemas de pilotagem autônoma presentes em alguns modelos atuais, como o Full Self-Driving da Tesla. Mas a evolução desse tipo de tecnologia também culminou no surgimento dos serviços de assinatura de opcionais que as montadoras têm oferecido. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, as montadoras já fabricam os carros instalando os opcionais, ou seja, todo carro daquele modelo já sai da fábrica completo. Quando você compra seu novo carro, você pode optar pela assinatura dos opcionais, algo que também pode ser feito a qualquer momento depois da compra. Ao optar pela assinatura, seu carro vai receber uma atualização de software over the air, uma atualização entre aspas pelo ar, utilizando a própria conexão com a internet, e a funcionalidade opcional é magicamente desbloqueada no veículo, como em um jogo de videogame. Na verdade, a própria indústria dos jogos já adota técnicas semelhantes, são as chamadas microtransações, onde o jogador compra um determinado jogo, mas ao jogar descobre que ainda precisa pagar se quiser liberar conteúdo adicional. O processo nos automóveis parece simples, e de fato é, mas a disseminação desse tipo de prática na indústria pode acarretar uma série de consequências negativas no dia a dia do motorista, e o consumidor sabe disso. É exatamente o que demonstram alguns casos de montadoras que já tentaram enfiar serviços desse tipo goela abaixo nos clientes, e basta dizer que ninguém gostou muito disso. Quando a John Deere, famosa fabricante de tratores rurais, resolveu impedir que os fazendeiros norte-americanos fizessem reparos nos seus próprios veículos, cujos preços facilmente passam os 6 dígitos, a resposta não foi nada amigável. Tudo aconteceu porque a John Deere afirmou que o software rodando nos tratores da fabricante era na verdade propriedade intelectual da marca, proibindo qualquer um de fazer qualquer tipo de modificação nos sistemas. Essa proibição se deu por meio de um bloqueio no software dos tratores, efetivamente impedindo que os fazendeiros conseguissem usar ferramentas de diagnóstico no sistema ou fizessem reparos nos seus tratores, forçando eles a pagar caro em reparos autorizados pela marca, algo que enfureceu os proprietários. Sim, é verdade que a John Deere não fabrica carros e o problema não teve nada a ver com acessórios opcionais, mas não tem como falar do novo esquema das montadoras de carros sem citar esse caso. Isso porque foi um dos primeiros conflitos relevantes entre fabricante e proprietários, onde uma pequena alteração no software permitiu que a empresa simplesmente bloqueasse o acesso de milhares de proprietários a serviços básicos como a simples manutenção do veículo. A John Deere essencialmente mostrou o caminho e a indústria automotiva está agarrando a oportunidade. Uma montadora que não perdeu tempo foi a Toyota. Modelos recentes da companhia japonesa possuem um sistema na chave que permite que o carro seja ligado remotamente, mesmo que o condutor não esteja dentro do veículo. Em dias frios, por exemplo, isso pode fazer com que o motor do carro vá aquecendo enquanto você cuida de outras tarefas antes de sair. Certamente isso não é algo que vai mudar a vida de ninguém, mas não deixa de ser uma funcionalidade interessante que oferece conveniência ao condutor. Foi aí que a Toyota resolveu dar uma bola fora. Em dezembro de 2021 anunciou que o uso dessa funcionalidade iria passar a custar $8 por mês, na forma de uma assinatura. Obviamente isso foi mais que suficiente para que a maior parte dos motoristas se sentisse indignado com a atitude da marca. Pessoas de todos os cantos, donos de um Toyota ou não, começaram a vocalizar sua insatisfação com a decisão e a empresa sofreu uma enorme pressão.
Praticamente 2 semanas depois, a Toyota anunciou que iria revisar a iniciativa e mais tarde disseram que o anúncio da assinatura tinha sido acidental. Essa desculpa não convenceu a todos e muitos argumentam que o movimento da Toyota foi, na verdade, um teste sobre a viabilidade e aceitação do serviço. Basicamente, a companhia colocando o pé na água antes para ver se dá para tomar banho. De qualquer forma, a Toyota não foi a única. A BMW passou por um episódio parecido. Em 2020, a companhia alemã lançou uma atualização no sistema embarcado de seus carros e anunciou que a nova versão permitia a assinatura de funcionalidades, como ativação automática de faróis altos ou controle de cruzeiro adaptativo. Desde então, a BMW recebeu bastante críticas pela escolha, com muitos apontando a empresa como gananciosa e abusiva, algo que não impediu que a alemã continuasse trabalhando no seu sistema de serviços opcionais chamado Connected Drive. Em 2022, um incidente na Coreia do Sul fez com que a BMW ficasse sob fogo ainda mais intenso. Condutores coreanos temporariamente tiveram acesso a uma função nos seus carros que permitia o uso do aquecedor nos assentos mediante uma assinatura. Quando a notícia correu o mundo, os donos de BMWs acharam que essa era a gota d'água. Isso porque o sistema de aquecimento já estava presente nos carros e muita gente já tinha pago pelo opcional quando comprou o automóvel. Só nos Estados Unidos, 90% dos carros da marca são comprados com os assentos aquecidos. Ou seja, não fazia o menor sentido pagar uma assinatura de uma função que já tinha sido paga no momento da compra. Seria o cúmulo da ganância. Mas pouco tempo depois, após sofrer uma enorme retaliação, a BMW veio a público informar que o caso da Coreia havia sido um erro e que o aquecimento dos bancos daqueles que optaram pelo acessório na hora da compra continuaria funcionando normalmente pelo resto da vida do veículo. Tempos depois, o serviço foi lançado no Reino Unido, Alemanha, África do Sul e Nova Zelândia, por uma taxa mensal equivalente a $18. Ainda assim, a prática não é nem de longe vista com bons olhos, já que os carros já têm todo o equipamento instalado e a única coisa impedindo o funcionamento é um mero bloqueio no software que você pagaria para simplesmente ser desativado. A Mercedes resolveu seguir um caminho similar e agora oferece um serviço de assinatura que permite melhorar o desempenho da sua linha EQ de elétricos. Por $1.200 por ano, você tem direito a um incremento de potência de 45 kW na versão EQE 350 e de 65 kW no modelo EQS 450. Mais uma vez, a opinião pública tende a não favorecer o lado da Mercedes. Eu, particularmente, sou fã da Mercedes e mesmo assim não concordo nem um pouco com essa estratégia. Não tem sentido nenhum pagar uma assinatura só para acessar uma capacidade que o carro já possui. Uma pesquisa da Autolist.com descobriu que 44% dos consumidores preferem pagar por um opcional no momento da compra, enquanto só 18% disseram preferir o modelo de assinaturas. Já a Cox Automotive relatou que 90% do público acha que o preço de sistemas de aquecimento ou resfriamento nos bancos e controle de partida remoto já deveriam estar incluídos no preço inicial do carro. Mas se quase ninguém parece satisfeito com o surgimento do serviço de assinatura para esse tipo de funcionalidade, por que as montadoras continuam insistindo nessa ideia? Talvez você já consiga imaginar a resposta. O motivo da insistência nos serviços por assinatura na indústria automotiva fica muito claro depois de ver as estimativas que a Stellantis, um grupo automotivo que envolve Fiat Chrysler e a PSA, que envolve Peugeot e Citroën, e a GM, fizeram em relação ao assunto. Ambas preveem que até 2030 vão estar faturando até $25 bilhões por ano, só com serviços de software e assinaturas. Para marcas que cada vez mais têm tido que investir em pesquisa e desenvolvimento para se adequar à demanda dos veículos elétricos, esse faturamento parece uma oferta irrecusável. Esses serviços são especialmente lucrativos pelo fato de que significam uma receita mensal para a montadora, que pode ser cobrada de novo. E caso um cliente opte por passar anos como assinante, isso significa anos de faturamento só com aquele veículo, que podem ir bem além do valor inicial da compra. Algumas montadoras também argumentam que os consumidores de hoje já estão acostumados a lidar com serviços de assinatura, sendo usuários de vários deles, e afirmam que por isso não seria uma diferença tão grande no cotidiano ter assinaturas nos veículos também. É preciso lembrar também que apesar das controvérsias, os serviços de assinatura não são necessariamente algo ruim para os proprietários. Existem algumas vantagens que podem fazer com que alguém considere optar por um desses planos,
dependendo da situação. Talvez um dos mais óbvios seja a flexibilidade que um serviço por assinatura traz. É possível assinar os opcionais que você tem interesse apenas por um período, e caso chegue à conclusão que o custo mensal não compensa, é só deixar de assinar e pronto. Isso significa que é possível comprar um automóvel teoricamente sem o custo adicional dos opcionais e fazer uma espécie de teste com o veículo em mãos para decidir se você deseja manter esses acessórios ou serviços. Esse recurso também torna possível que o proprietário simplesmente adapte as assinaturas e serviços ativos conforme a sua necessidade, algo que pode acabar gerando uma economia caso seja bem calculado. Os bancos aquecidos da BMW, por exemplo, poderiam ser assinados somente durante o inverno e desativados no verão quando não são mais necessários. Através dos serviços por assinatura, os donos dos carros também podem usufruir de funcionalidades ou acessórios com tecnologia de ponta, que muitas vezes poderiam ser caros demais para serem pagos de uma vez só. A tecnologia de atualizações over-the-air também é algo positivo para os automóveis em geral. Muitas atualizações gratuitas já podem ser feitas para melhorar o desempenho dos carros ou corrigir bugs, sem que seja necessário ir a uma oficina ou concessionária. O Porsche Taycan, por exemplo, recentemente recebeu uma atualização no sistema de gerenciamento térmico das baterias, que faz com que ele carregue mais rápido. Agora, trazendo serviços por assinatura para o outro lado da moeda, é possível perceber também vários motivos pelos quais você pode não querer entrar nessa onda. A começar pelo custo, pagar por uma função que às vezes pode ser considerada básica todo mês pode acabar sendo caro demais ou simplesmente parecer completamente desnecessário. Dependendo do tempo em que o usuário permanece com uma assinatura ativa, é possível que o valor total pago ao longo do tempo supere o valor do opcional em caso de compra permanente, nos casos onde há essa opção. Com o agravante de que após o fim da assinatura o opcional simplesmente para de funcionar, já que você não tem a propriedade real daquele item, ou seja, você pagou por algo que no fim nem é seu. Ainda falando na questão financeira, a assinatura de itens opcionais não tem nenhum impacto positivo no valor de revenda dos veículos, já que dessa maneira os opcionais não são permanentes, algo que não ocorre quando se compra carros completos que tendem a manter um valor de revenda mais elevado. O cliente também fica sujeito a alterações nos planos, como a exclusão de itens ou alterações no valor da mensalidade, ficando à mercê da montadora. Além disso, existe sempre a possibilidade de que as montadoras comecem a cobrar mensalidades por itens que na verdade sempre foram incluídos nos veículos, numa tentativa de arrancar ainda mais dinheiro do consumidor.